Vamos conversar com a educadora social Jéssica Caselato, que fala sobre o aumento da procura de jogos modernos de tabuleiro durante a pandemia. Apesar de aplicativos, jogos online e do entretenimento virtual de forma geral, os jogos de tabuleiro nunca saíram de cena. A gente está falando de dama, xadrez, ludo, banco imobiliário, batalha naval, ar... Meu Deus, é da minha época isso. E por aí vai. E, na verdade, na pandemia, as vendas aumentaram. De acordo com a fabricante Galápagos, só no primeiro semestre deste ano as receitas cresceram mais de 80%. Mas tem aí um monte de jogos que são novos, bem diferentes e dinâmicos daqueles que eu citei. O destaque, são aí os jogos modernos de tabuleiro. Jéssica Caselato, bom dia, tudo bem com você? Bom dia, Marcelo, tudo bom e vocês? Tudo bom. Jéssica, explica pra gente então, qual é a diferença, disso que eu falei, do ludo, dama, com os jogos modernos de tabuleiro. Bom, vamos lá. A diferença principalmente é na estética, no visual deles. Deu uma travada? Tá ouvindo aí? Tá tudo bem? Não, estou me ouvindo bem. Tá ouvindo bem. Ah, perfeito. A diferença é na estética, que é bem convidativa. Começando eu trouxe aqui para vocês darem uma olhada. Olha que latinha interessante. Começando que as cartinhas são redondas. Então toda a estética do jogo de tabuleiro moderno é convidativa. Não é tipo War, tipo Banco Imobiliário. Tem toda uma estética e uma produção diferenciada. Tanto é que os jogos são importados e são traduzidos para o Brasil. Então, assim, há um crescimento de interesse por esses jogos, começando por aí. Então, assim, a forma de trabalhar também é diferente, porque tem temáticas diferentes, temáticas medieval, temáticas para se trabalhar a questão histórica e temáticas também abstrata, que você pode aplicar ali qualquer coisa em cima dos jogos. E também diversão por diversão. Então, os jogos atraem diferentes públicos por conta disso. Mas a questão estética e produção não se compara de um jogo moderno para os jogos clássicos que a gente está acostumado e você acabou de citar aí vários deles. Mas a grande diferença é essa. Ô Jéssica, hoje eu fiz uma pesquisa, evidentemente, para te entrevistar, e eu percebi que esses jogos, muitos deles, têm grife, Os criadores, eles têm nomes destacados, e eu fico imaginando que isso tenha que ser cobrado do consumidor final. Há preço para todos os bolsos? Como é que gira? Qual é o preço máximo aí que chega um jogo de tabuleiro moderno? Olha, um jogo de tabuleiro moderno, ele é bem assim, ele tem para todos os bolsos, mas ele começa assim em torno de R$45, que são os jogos pockets, são pequenos e normalmente carteados, que são os de cartas, em torno de R$45. Mas tem jogos modernos que vai até R$1.500, aqui no Brasil, por enquanto. Mas tem jogos para todos os gostos e todos os bolsos. Não é assim, não é que ninguém possa ter. Porém, tem para todos os gostos. Você revende, importa, você entrega esse tipo de jogos, já que você trabalha com isso? Olha, não vendo, não faço venda. No momento da pandemia, eu disponibilizei, eu fiz digamos um pocket acervo, um pequeno acervo, para disponibilizar um pequeno aluguel para o pessoal aqui de Araçatuba, porque em Araçatuba a gente não tem nenhuma loja que vende nenhum tipo de jogo moderno, nada. Mas na grande São Paulo, pois é, uma curiosidade assim, um pouco estranha, Não Mas vamos chegar, estamos lá, estamos no caminho, porque ainda é considerado um nicho, um nicho e muitas vezes elitizado, porque são jogos caros, não é de fácil acesso. Mas todos os jogos que eu tenho assim, no meu acervo, na minha coleção, tanto para o projeto como na minha coleção particular, veio da Grande São Paulo, do interior de São Paulo, que tem algumas lojas. A loja mais próxima da gente aqui fica em Bauru. Então está a 200 quilômetros praticamente da gente, mas a loja mais próxima. Mas o coração do board game do Brasil, que board game é o nome mundialmente conhecido dos jogos de tabuleiro moderno. O coração dos jogos de tabuleiro moderno fica em São Paulo, Então a gente está no interior de São Paulo. É onde tem a maior feira de jogos de tabuleiro no país.
Ô, Jéssica, eu estou vendo que atrás de você eu não estou conseguindo identificar. São livros ou são jogos isso tudo que está aí? É. Na segunda fileira são livros, mas aqui são tudo jogos de tabuleiro. É uma parte de alguns jogos que eu tenho. E aí você falou, no projeto. Você tem um projeto social que envolve os jogos modernos de tabuleiro. Como é que funciona? Exato. Assim, há 5 anos eu comecei esse projeto porque é um projeto de apoio social. Eu já tinha, há 10 anos eu trabalho com adolescentes e jovens e eu sentia a dificuldade de conectar os jovens, porque os jovens de hoje eles estão muito conectados a smartphones, que de fato não estão conectados a nada. É muita informação e pouco conhecimento. E como educadora social, eu aprendi que a gente precisa conectar as pessoas de formas, de fato, relevantes. Então, com os jogos de tabuleiro, eu logo assim que eu conheci o jogo de tabuleiro, eu logo vi o potencial deles. Então, assim, eu coloquei no projeto que eu já tinha, era um projeto, assim, de bate-papo, tinha mesa redonda de vários temas que está sendo discutido na televisão, da cultura pop, que eles estão consumindo. Aí eu comecei a colocar o jogo de tabuleiro, coloquei um jogo pequeno, que eu comecei com jogos bem, assim, acessíveis, jogos fáceis de entendimento, porque tem, assim, vai evoluindo dentro do hobby, vamos se dizer. Eu comecei como todo hobby, lá embaixo, comecei apenas do básico. E coloquei no projeto para fazer um teste. Nem tinha projeto escrito, nem nada, era um projeto com adolescentes que eu tinha na época, que era bem básico, não tinha jogos. E eu coloquei para fazer um teste, para ver como que era, só por diversão. E foi assim uma chave virada, porque o jogo de tabuleiro ele propõe essa conexão de pessoas que não se conhecem ao redor da mesa, saem dali se conversando, se conectando, dando risada, trocando contatos. E eu tive muitos testemunhos de pessoas que não tinham tinha muita dificuldade de se relacionar, relações interpessoais mesmo, de grupo ali, aqueles pequenos grupos, e eu senti essa dificuldade de conectar eles realmente após as reuniões que eu tenho com os jovens. E eles não se conectavam, acabava a reunião, cada um ia para o seu canto, ou ficava naquele mundinho de celular, que a gente tem esse grande problema hoje, não só adolescente e jovem, mas como adultos também. E os jogos de tabuleiro faz a gente desconectar das redes, desconectar desse mundo virtual e se conectar com pessoas ali ao redor da mesa, jogando um jogo de tabuleiro, fazendo um lanche junto com os jogos, conhecer das pessoas. Tem uma frase de Platão que fala: você conhece mais uma pessoa em 1 hora de jogo do que 1 ano de convivência. Então, os jogos de tabuleiro, para mim, foi uma chave virada, assim como várias estratégias que você pode usar. Mas os jogos de tabuleiro, para mim, foi uma estratégia excelente no projeto que eu já tinha com jovens. E hoje é oficializado como CEOF, Companhia Offline. Eu coloco jogos em tudo quanto é lugar. E eu sou uma gamer, jogo bastante jogos de tabuleiro e é excelente. Jéssica, eu ia perguntar, na verdade, na sequência, exatamente isso, mas creio que ainda caiba a pergunta. Existe esse papel social do jogo que você falou, no entanto você falou da interação, mas os jogos eles também proporcionam aprendizado e nessa pergunta eu quero conectar com a sua função, porque a gente está te identificando como educadora social. Já teve gente me perguntando, mas o que é uma educadora social? Você utiliza como educadora social, que você vai explicar, os jogos modernos de tabuleiro como ferramenta de aprendizado? Sim. Como que funciona? Eu vou dar um exemplo prático. Tem um jogo de tabuleiro do Pequeno Príncipe, moderno. E eu trabalhei toda a temática do livro Pequeno Príncipe com vários grupos de jovens. E como que funciona? Eu peguei vários jovens hoje, se você perguntar, você já leu o livro do Pequeno Príncipe? Eles nem sabem que existe livro do Pequeno Príncipe. Eu peguei vários temas ali do Pequeno Príncipe que é explorado no livro. Eu li o livro, trabalhei ali, e a questão prática, como aplicar aqueles princípios do livro no nosso cotidiano e para a gente debater numa mesa redonda. Então isso é uma questão assim, porque educadora social muitas vezes remete só à sala de aula. Não, educadora social se remete a você ter uma educação a saber respeitar regras. Isso o jogo de tabuleiro nos ensina muito. Quando você se propõe a sentar numa mesa para jogar um jogo, você se propõe a respeitar regras, porque tem um manual, então tem regras.
Então o jogo de tabuleiro ele tem várias mecânicas diferentes do que um jogo que a gente está acostumado a jogar, que é o War, Banco Imobiliário, uma dama, que é aquela coisa já mais mecânica que a gente está acostumado. Então, assim, eu trabalhei toda uma temática do Pequeno Príncipe, acho que foi uns 2 meses, e a gente depois jogava o jogo de tabuleiro, que tem todo o plano de fundo do jogo, a pontuação, a ilustração, é toda baseada no livro. O jogo é todo linkado com o livro. Então, eles iam jogando, iam comentando, nossa, essa pontuação tem a ver com aquela situação do livro. Então, assim, eu propus para eles um conhecimento através da diversão e através do conhecimento com o livro. E o jogo ali como base. Isso através dos parceiros, né, que a editora, tanto do jogo quanto do livro, me proporcionou. Então, isso assim, isso que a educadora social faz. Você identifica uma situação que você pode somar e agregar com a educação. E a educação não é só estar na sala de aula e colocar ali livros, levar coisa ali, mas sim proporcionar para qualquer tipo de pessoa a educação através de saber respeitar regras, saber a hora de falar, a hora de não falar, ensinar princípios, enfim. Perfeito. Então, acho que isso deu para resumir a questão como você pode trabalhar a estratégia com jogos, com jovens, adolescentes, família, qualquer faixa etária de idade. Perfeito, Jéssica, te agradeço pela entrevista. Você já sabe que nós vamos produzir uma reportagem para a Rede Nova Brasil sobre jogos modernos de tabuleiro, então a gente vai se falar logo mais para ampliar essa informação e também o debate. Parabéns pela sua atuação, tá certo? Bom dia. Muito obrigada, Marcelo. Fico feliz pela oportunidade, abertura e parabéns pelo trabalho.